Tudo bem? Vamos começar? Pode ir. Quanto tempo, mais ou menos, nós temos? Uma hora. Estamos ao vivo, Fred? Estamos ao vivo? Sim, minha gente. Então, em primeiro lugar, um agradecimento imenso para quem já está conosco, os que estão chegando. Hoje nós começamos o Papo Socialista. É o primeiro Papo Socialista. E vamos aqui debater com a nossa bancada, com especialistas, pessoas da sociedade civil, a crise e o futuro. O que nós estamos passando, a sociedade brasileira, a população do mundo, e também quais são as nossas perspectivas, quais são as nossas lutas e qual é o nosso futuro. Eu começo agradecendo a deputada Lídice Amata, deputada federal da Bahia, do PSB baiano. Agradeço também a Renata Vilela, que é a nossa companheira repórter do Recontaí. Isso. Deputado federal Danilo Cabral, de Pernambuco. O companheiro deputado federal Júlio Delgado, de Minas Gerais. E o economista Sérgio Mendonça. Foi economista do DIEESE, onde eu o conheci. Ele tinha os cabelos bem pretinhos e encaracolados. Ele não tinha esses cabelos brancos. Faz muitos anos. Nós não podemos dizer quantos anos faz. Estamos nos reencontrando aqui. É um prazer imenso. Passou pelo Ministério do Planejamento e é diretor do Recontaí, que é essa ONG dedicada às lutas tão importantes que faz. Bom, começando o nosso debate, a ideia é nós tratarmos o primeiro tema discutindo a situação do nosso povo, a situação do povo mais vulnerável, do povo mais pobre. No Brasil, nós temos 104, segundo o IBGE, nós temos 104 milhões de pessoas que vivem com menos de R$14 por dia. Não são todas essas pessoas que vivem com 14, pouco menos de R$14 por dia, não. 5 milhões vivem aí com menos de R$5 por dia. Então, uma população extremamente vulnerável. Nós tínhamos, o ano passado, 12 milhões de desempregados. Não é? Nós tínhamos um número assim, assustador de pessoas na informalidade, na economia informal, cerca de 39 milhões de pessoas. 5 milhões de brasileiros já não procuram emprego, porque perderam a perspectiva de trabalho, vivem de programas sociais ou de auxílios, de solidariedade. E nós assistimos, isso era a situação que nós tínhamos antes dessa pandemia. Então, nós vimos agora, nesse período, o governo liberando recursos para atender aos bancos, com o propósito oficialmente anunciado de fazer com que houvesse liquidez, que a economia funcionasse. Os pequenos e micros vão aos bancos e não conseguem acessar esses recursos. O governo mandou um projeto emergencial de auxílio a essa população carente, com R$200 por mês. A Câmara dos Deputados, liderada pela oposição, elevou esse valor para R$600, mas a dificuldade do acesso, a má vontade, a incompetência, a burocracia, também sacrifica imensamente essa população. E ontem ainda assistimos na Câmara dos Deputados à aprovação do contrato verde e amarelo, retirando mais direitos dos trabalhadores, flexibilizando as relações de trabalho e dificultando muito a perspectiva de emprego, aumentando jornadas de trabalho. Economistas dizem que essa população já perdeu 30% do poder de compra. Então a pergunta é a seguinte: essa população mais vulnerável do país, com essa crise, esse sofrimento terá fim? Qual é a expectativa? Ou, ao contrário, quem terá fim será justamente a partir de uma política de genocida? Será esse setor mais vulnerável da nossa população que será exterminado deliberadamente num país tão rico, por conta de tamanha miséria que já era inaceitável e que tende a crescer muito? É esse o futuro? Começamos com essa pergunta, em homenagem às mulheres, a pergunta dirigida à deputada Lídice.
E os outros, Olha, depois, Martinho, por favor, os outros podem livremente circular no debate. Vamos fazer uma coisa mais informal, para não ficar muito congelado, né? Vamos lá. boa noite a todos os companheiros, Danilo, Júlio, Sérgio, Renata e a todos vocês que estão nos acompanhando. E, Martiniano, esse debate remete também à conversa que nós tivemos a semana passada com o professor Boaventura de Souza, quanto à situação que nós vivemos nesse momento no mundo. Ele falando sobre a pandemia, o significado dela e o significado sobre as economias mundiais e as economias também locais. Eu creio que a população, nós estamos vivendo uma situação de pandemia gravíssima, sanitária, e que tem como consequência uma expectativa de empobrecimento muito grande das populações no mundo inteiro. Né? E no Brasil, que é um país marcado pela desigualdade, essa situação só se agravará, na minha opinião. Por incrível que pareça, eu assisti, doutor Sérgio, não sei se assistiu vocês, esta semana uma entrevista com Delfim Neto. E Delfim Neto falava, primeiro, da obrigação moral do Estado brasileiro na proteção das vidas das pessoas. E, por isso, atacava firmemente a posição de Bolsonaro irresponsável quanto ao isolamento das pessoas. Né? E o segundo é a desigualdade e o empobrecimento no Brasil e como é necessário que a saída da crise caminhe para uma perda do conjunto, ou seja, não apenas percam aqueles que já não têm nada, mas que possa ser dividida um pouco esta conta de que todos possam perder um pouco para criar uma situação de mais igualdade. Ou de mais igualdade, ou de menos desigualdade, principalmente, que a igualdade é uma só. Eu me surpreendi até com essa finalização do pensamento de um liberal clássico como é o professor Delfim Neto, professor, ex-ministro, ex-deputado, mas isso me deixou mais viva a compreensão de que essa vai ser a luta nossa agora. Eu vejo Danilo, que é o autor principal do nosso projeto de taxação das grandes fortunas. Agora, no Brasil, nós estamos votando ontem a carteira verde e amarelo para criar condições especiais para introduzir a juventude, entre aspas, no mercado de trabalho, servindo de pretexto para uma precarização ainda maior da força de trabalho no Brasil. Na Argentina, aqui, o Congresso começa a discutir o imposto sobre grandes fortunas. E eu vi uma pesquisa hoje, 91% de aprovação do presidente da República naquele país e 84% da população concorda com o imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, nessa circunstância que nós nos encontramos, a saída tem que vir para também criar uma sociedade com um nível de desigualdade menor. É o que eu acredito que também os brasileiros pensam. Danilo, você foi secretário de Educação em Pernambuco? Você atuou na educação? Sim. Diga uma coisa, diante desse cenário que eu acabei de tocar essa bola para iniciar a conversa, qual é a situação de uma mãe que a criança, o filho dela, vai para a escola e tem que comer na escola? Nesse Brasil inteiro, com essa crise, essas pessoas, como disse a deputada, já quase não tinham nada, agora perdendo o que já não tinham, como é que isso vai se refletir nessa população mais pobre, mais sofrida do Brasil? Olha, primeiro cumprimentar a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo também, mas cumprimentar Sérgio, cumprimentar a Renata, cumprimentar minha querida amiga Litz, meu querido amigo Júlio e você, Martiniano. Parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante o PSB passar para a sociedade qual é a leitura
que ela tem, que o partido tem em relação a tudo isso que nós estamos vivendo e quais são as alternativas que o nosso partido apresenta para que a gente possa fazer essa travessia de um período tão duro como esse que nós estamos vivendo. No nosso entendimento, eu acho que não é a educação especificamente. O que a gente está vivendo no Brasil hoje é um aprofundamento de uma política que já, como você na sua introdução falou aí, teve lá atrás ainda, no próprio governo do presidente Temer, um processo de implantação de uma visão de um Estado pequeno, um Estado mínimo, né, que sugava praticamente tudo que é dos seus recursos para que a gente pudesse destinar ao velho sistema financeiro. Essa é uma trava que a gente tem hoje no orçamento público brasileiro, que nós precisamos discuti-la. 42% de tudo que é arrecadado pelo cidadão é destinado ao pagamento do sistema financeiro. E o que a gente viu lá atrás, ainda no governo do presidente Temer, foi a implantação da famigerada PEC do teto dos gastos, que trouxe consequências para o conjunto das políticas públicas. Não só foi a educação que perdeu. Lá atrás, quando a PEC foi discutida, eu sou da Comissão da Educação, presidi a Comissão da Educação na Câmara dos Deputados também, foi alertado que a PEC do teto dos gastos iria retirar mais de 120 bilhões de reais no horizonte da sua implantação, de 20 anos, para retirada de recursos da educação. Isso não só foi na educação, não. Nós vimos isso também na saúde. A saúde perdeu recursos. Na assistência social brasileira. A política de assistência social, que é a grande responsável por essa rede de proteção social, que agora mais do que nunca vai ser necessária, foram retirados recursos dela também. E o que a gente está vivendo aqui agora, nesse momento, é a reafirmação dessa política. De uma política que quer privatizar e entregar o patrimônio brasileiro, que está retirando direitos do povo, como o Lídice acabou de falar aí. Essa pauta que a gente viu ser votada ontem, da MP 905, que não tinha nada, absolutamente nada a ver com uma alternativa que está colocada na Câmara para enfrentamento ao Covid, porque o foco deve ser esse, é a gente apresentar respostas que ajudem a gente não só a proteger o mercado, e o PSB não tem nenhum tipo de preconceito em garantir os instrumentos também que o Estado brasileiro deve também dar de apoio à economia, mas também proteger o mercado, mas também, sobretudo, proteger as pessoas. Esse é que é o grande desafio que está aqui agora. E a MP 905 não tinha nada com relação a isso. Então, essa pauta que você coloca aí, em relação ao que é que vem de agora em diante para as pessoas, é uma pauta que nos preocupa muito. O mundo todo está desacelerando, o professor Sérgio certamente vai abordar isso. A gente tem dados, por exemplo, do FMI, aponta que a economia do mundo hoje já vai reduzir em 3% o seu crescimento. Aqui na América Latina fala-se numa redução de 4,6%, e o Brasil já aponta em menos 5% no seu crescimento. Então, o que nós precisamos discutir agora é qual é o caminho que nós vamos fazer. O que é que o Estado brasileiro deve fazer para que a gente possa dar resposta a esse momento? É uma decisão política, é uma opção política que nós precisamos fazer. Nós defendemos que o Estado deve proteger, sim, o setor produtivo, deve proteger, sim, os entes da federação, como a gente viu ontem, Júlio, e nós aprovamos também um socorro emergencial para estados e municípios poderem fazer essa sua travessia, mas deve proteger, sim, as pessoas. E a Câmara deu todos os instrumentos necessários para que o governo do presidente Bolsonaro adote as medidas como o resto do mundo está fazendo. Quando a gente aprovou o orçamento da guerra, como está sendo chamado, nós demos as alternativas para que o governo possa ter, a partir do lastro fiscal, ele adotar as medidas necessárias. Mas, infelizmente, até aqui, a gente não viu essas medidas chegarem para as pessoas mais humildes. Como foi colocado aí, se não fosse o Congresso Nacional, a partir da ação que nós fizemos no debate da renda básica, né, que se dependesse do governo era de apenas R$200, foi o Congresso que passou de 600 e até chegar a 1.200, a gente não teria sistema de proteção social. E a gente implantou, e o que a gente viu foi uma leniência simbólica do governo de fazer isso chegar à vida das pessoas. Política é gesto. E os gestos que nós temos até aqui do governo do presidente Bolsonaro ratificam, né, aquilo que a gente já sabia lá atrás, que, de fato, esse é um governo que não governa para a maioria do povo brasileiro, especialmente para os mais pobres. Deputado Júlio, há esperança para essa população? A sequência. Olha, aí... Ao cumprimentar a todos, dizer com muita preocupação de tudo que foi aí relatado inicialmente por Lídice e por Danilo. Eu hoje de manhã estava lendo um pouco a respeito do que foi no Brasil, e o que representou no Brasil
a gripe espanhola e também a quebra, basicamente, dos Estados Unidos, que representou um prejuízo econômico muito grande para o planeta. A gente vendo esses dados, trazendo para aqui, porque a gente nunca viveu essa realidade, né? Nós que somos todos pós essa geração, temos isso nos livros de história, mas nunca vivemos algo tão drástico como isso que nós estamos vendo nos mais diversos setores. Sérgio, que está aí falando, sabe desses números, nós acompanhamos, eu lembro dele também, muito com os cabelos pretos, quando vinha aqui em Minas trazer os dados do IES sobre a taxa de emprego, desemprego, que começou a ser medida lá na década de 90, nós de empregabilidade no período em que o Brasil se reerguia economicamente e transformando numa potência industrial, trazendo outros cenários para nós. Fico muito preocupado com essa população de baixa renda. Fico preocupado basicamente que isso tudo fez parte de um processo equivocado que o Brasil tomou desde quando, como bem disse o Danilo Lidse, votou a PEC do teto de gastos e na eleição de Bolsonaro retroagiu na prioridade estabelecida para a economia nossa. De certa forma, Paulo Guedes, nesse momento, fica indiretamente, mas vamos colocar desse ponto, feliz, porque ele sinalizava e mentia para o Banco Mundial e mentia para o mundo que o Brasil cresceria 2,5% esse ano, sem o corona, e todos nós sabíamos que isso era uma irrealidade. Se a gente conseguisse suplantar a faixa de 1% esse ano, já seria com muito sacrifício de muitos de nós, e muitos, principalmente da população mais carente do nosso país. De certa forma, veio o corona e derrubou isso a números catastróficos. E, de certa forma, eles vão colocar a responsabilidade em cima exclusivamente do crescimento econômico nosso, em cima da Covid-19. O Danilo coloca números aí de 5% de queda no Brasil. Se você colocar com o balanço de crescimento que eles estavam oferecendo para o Banco Mundial, nós estamos falando de 7,5%. Isso representa uma queda maior do que qualquer período que nós vivemos. Não pode nem levar em comparação o que nós vivemos em 2008. Então, nós estamos vivendo um fato inédito e muito pior para aquele que sofre. A maior sinalização disso, Liz, se você disse bem, foi quando ontem nós vimos um grupo financeiro, bancário, do sistema financeiro, criar uma rede social de solidariedade da ordem de um dia. As pessoas às vezes se surpreendem e ficam felizes. Olha, os bancos estão, de certa forma, contribuindo, estão dando um valor acima do que se esperava, nada. Estão fazendo isso com medo de vir o imposto sobre grandes fortunas. Dar um bi para quem faturou 28 é dar migalha. Dar R$1 bilhão para combater o corona e criar esse comitê de excepcionais, ótimo, que possa comprar, distribuir esses EPIs, respiradores para o Brasil inteiro, de uma forma de atenuar um pouco o que nós vamos sofrer dessa demanda, principalmente na área sanitária, mas isso é para compensar e para a gente não discutir a questão do imposto de grandes fortunas, porque tem muita gente que ganhou demais e não quer pensar num mundo de forma diferenciada. O vírus veio para o Brasil de uma forma via elite, né? O vírus chegou pelos ricos, por aqueles que viajavam. E o vírus agora vai contaminar e vai chegar naqueles que não têm condição de ter acesso a um plano de saúde, a um hospital particular e que dependem do sistema público que está estrangulando. Danilo, hoje aí sabe os números que nós estamos recebendo de Recife, Manaus, Fortaleza, São Paulo. O colapso já é iminente. O sistema de saúde público não vai conseguir suportar, principalmente para aquela população de baixa renda. Porque o vírus, apesar de ter vindo pelos ricos, ele democratizou-se, ele não sabe. Nós não temos o condão de colocar agora o sangue do cordeiro na porta das casas para que não mate o primogênito. Agora o vírus vai e aonde que pode chegar. E principalmente essa população que tem que ir às ruas para trabalhar, para serviços essenciais, que são garis, que voltam para os morros,
que são serventuários terceirizados das empresas de limpeza, que limpam os hospitais, que limpam as estações de metrô, as estações de ônibus, que têm que voltar para casa, os grandes centros e aglomerados de todas as grandes cidades do Brasil, vão estar se contaminando no momento de pico da epidemia, em que a gente, infelizmente, caminha para sair do isolamento e ir para o distanciamento social, com uma abertura muito perigosa. Então, eu vejo esse quadro abater-se sobre a população mais carente de forma perigosíssima e inédita. Nós não sabemos como reagir disso. Algumas ações começam a ter, de certa forma, o favorecimento do mas elas são paliativas e, acima de tudo, são para poder escamotear um crescimento que já estava comprometido e, acima disso, para poder dizer que estes poderosos não querem de uma fatia significativa para fazer falta da nossa mão de obra trabalhadora. Quem achar que o mundo vai ser igual depois fundamentalmente equivocado, e a gente tem que continuar as batalhas que o PSB vem empreendendo na Câmara, a nível que nós podemos fazer. E eu tenho visto aí, por exemplo, a questão de um projeto que está recebeu a todos nós, que é a questão de você a atenção vitalícia para produzir, para atenuar essa população que nós sofremos, e a gente tem que estar ao lado deles, certamente. Muito bem. Eu acho que, Júlio, você dá uma olhadinha no seu microfone, parece que está dando uma oscilação na intensidade da sua voz. Eu vou falar Mas agora... deu para ouvir? Deu para ouvir. Deu para ouvir. Teve algumas quando baixava. momentos. Uns 2 momentos que, no final, por exemplo, agora teve um momento ruim. Sérgio Mendonça. Os homens e as mulheres sem faces, os invisíveis, números, estatísticas, crianças com as rugas nas faces, mulheres esquálidas, populações imensas nas ruas, desempregados. Quem são essas pessoas? Qual é a verdadeira dimensão disso e que impacto essa pandemia exercerá nessas vidas já tão infelizes, tão sofridas, que se constituem as principais vítimas de tudo isso que os 3 brilhantes parlamentares do PSD acabaram de relatar, que se constituem em uma política injusta, perversa, concentradora de riquezas, mas que tem vítimas, que têm identidade CPF, não são apenas números, têm histórias de sofrimento, padecem todos os dias para carregar as suas vidas difíceis e o país nas costas. E você podia dar um panorama disso? Que perspectiva isso nos traz? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, meu caro amigo Martiniano, de longa data, né, quando nós tínhamos cabelo escuro. Cumprimentar os parlamentares, a deputada Lídice, o deputado Danilo, o deputado Júlio, com quem eu também tive a oportunidade em outros momentos de estar junto, até o deputado Júlio, tive até, se eu não estou enganado, com o pai dele, quando discutimos a política salarial lá em 1982, na Câmara dos Deputados, aquelas várias mudanças da política. E, evidentemente, cumprimentar todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, cumprimentar a Renata. O quadro, como eu acho que os parlamentares já descreveram muito. Tem um fone de ouvido que o Vinícius tem? Nós estamos vindo para sendo atingidos por essa crise da pandemia, o Brasil numa posição muito frágil. É como se nós fôssemos pegar essa doença com o nosso corpo mais fragilizado. Nós não estamos com o nosso sistema imunológico firme. Nós já vimos uma economia com baixíssimo crescimento, como o deputado Júlio lembrou, provavelmente nem cresceríamos em 2020, talvez cresceríamos 1%, né? O governo, evidentemente, falou em uma coisa mais otimista,
E há uma crise como essa, que é uma crise inédita, né? Alguns comparam uma economia de guerra, mas é bastante diferente, porque você tem um efeito dramático sobre a oferta e sobre a demanda, né? Você tem que paralisar as atividades, você não consegue. E a OIT fez uma estimativa, a Organização Internacional do Trabalho, que nós vamos 38% da força de trabalho do mundo, né, alguma coisa como 1.250 bilhões de habitantes, ou, perdão, de trabalhadores, de pessoas que estão no mercado de trabalho, serão afetados imediatamente pela crise. Quase 40% da população economicamente ativa do mundo. Né? E fez uma estimativa de que nós vamos ter uma queda de 6,7% das horas trabalhadas no mundo, no segundo trimestre de 2020. Isso equivale a mais ou menos 195 milhões de trabalhadores full-time. Então, esse é um impacto que se consegue estimar de imediato, feito pela Organização Internacional do Trabalho. Nos Estados Unidos, em um mês, nós tivemos 17 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Sabe o que significa 17 milhões de pedidos de seguro-desemprego em um mês? A força de trabalho nos Estados Unidos é 163 milhões de pessoas. Num mês, significa que a taxa de desemprego sobe aproximadamente 10%. Sai de 4 para 14%. Não dá para saber, porque nós não sabemos quantos desses que entraram com pedido vão continuar procurando emprego. Então, são números impressionantes. E aqui no Brasil, acho que os deputados, a deputada Lídice já colocaram, nós temos um mercado de trabalho historicamente vulnerável, né? Uma parcela grande, quase metade do nosso mercado de trabalho é de trabalhadores informais, precários, assalariados sem carteira, autônomos, trabalhadores por conta própria e, como vocês disseram, chegamos no meio da crise com 11 milhões de desempregados. Então, uma situação de um corpo mais fragilizado, uma economia fragilizada, crescendo pouco, e, diante dessa crise, nós precisamos resgatar o papel do Estado, né? Ou seja, como vocês disseram, muito provavelmente mudanças importantes serão feitas, talvez até na emenda constitucional 95, no teto de gastos, etc. Mas o fato é que, se não fosse a oposição, PSB e os outros partidos de oposição, nós não teríamos chegado sequer aos R$600. Eu não minimizo a importância desses R$600. Ele vai ter um impacto, pelos cálculos do Diese, nós temos aproximadamente, serão atingidos, se tudo correr bem, né, se não demorar para que essas medidas cheguem aos trabalhadores informais, 45 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Isso, indiretamente, pode atingir 120 milhões de pessoas com as famílias, com um impacto de um pouco mais de 1% do PIB, alguma coisa na casa dos 90 bilhões de reais em 3 meses. Certamente é pouco, certamente é insuficiente e, muito provavelmente, acho que o Congresso já deu essa autorização ao Executivo, terá que ser prorrogado. Né? Esses 3 meses desse auxílio emergencial não será suficiente. Além do que, aí na contramão do que os outros países estão fazendo, inclusive países dirigidos por primeiros-ministros, presidentes liberais, por forças liberais, nós fizemos uma medida provisória, o governo fez uma medida provisória que chega a reduzir, em alguns casos, até 70%, pode permitir a redução de até 70% dos salários dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Isso é na contramão de qualquer medida, porque nós sabemos que a queda da demanda que isso vai provocar, né, o Centro de Estudos da Unicamp, o próprio Diese, estimaram que você vai ter uma queda, na melhor das hipóteses, de 13 bilhões de reais por mês. Com o melhor cenário, que é o cenário onde você tem a redução de 25% da jornada de trabalho que a medida provisória permite. E essa é uma medida completamente na contramão, quando a Inglaterra está garantindo, através do Estado, estatizando as folhas de pagamento,
né? Os Estados Unidos está mandando cheque para a casa das pessoas, de modo que aqui a nossa intervenção certamente terá que ser ampliada para que a gente consiga proteger esses trabalhadores vulneráveis. Esse papel da oposição foi decisivo, eu acho, R$600. É evidente que as centrais sindicais propuseram mais, gostariam de ter mais. E queria lembrar o seguinte, isso só vai chegar na mão da população vulnerável, esperamos que já está chegando em alguns casos, e nesta semana deve ser ampliado o grupo de pessoas que será beneficiada com essa medida, porque nós temos bancos públicos e porque nós temos a Caixa Econômica Federal. Porque se nós não tivéssemos um banco público desse porte, com uma experiência de fazer política social, de já ter esse relacionamento com o seguro-desemprego, com o FGTS, com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, nós teríamos mais dificuldade ainda para fazer esse recurso chegar na mão do trabalhador. De qualquer forma, eu acho que as medidas, particularmente essa do auxílio emergencial, é uma medida importante. Há medidas no campo do crédito, a gente pode discutir depois, mas o que nós estamos vendo é isso. O velho e bom Estado de volta, né? Um Estado que foi tão atacado nos últimos anos no Brasil e no mundo, mas particularmente aqui no Brasil, e, infelizmente, vendo que nós aqui no país estamos tomando medidas fora da realidade econômica do que os outros países estão tomando, né? Reduzindo a demanda, reduzindo a massa salarial e impedindo que a economia mais à frente se recupere, porque nós vamos cair dessa crise. Nós vamos cair. E nós precisamos nos preparar para sair da melhor forma possível. E quanto menos a gente tiver de redução dos salários, redução da massa, endividamento das empresas, com mais força nós conseguiremos sair daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses dessa crise. Muito provavelmente nenhum de nós sabe, né? Nós economistas adoramos estimar, fazer os números, estimar projeções, mas dificilmente nós sabemos hoje quanto tempo essa crise vai durar. Renata Vilela, por gentileza, assuma o comando dessa nossa segunda rodada. E, por favor, alegre um pouco mais. Nossa discussão é uma discussão séria, muito pesada, né? Sim, é um tema muito sério. Eu agradeço, Martiniano, agradeço muito. Gostaria de até de contar para vocês que o Reconta-I, na verdade, não é uma ONG, não é uma ONG, é um centro de estudos e é também um centro de divulgação, né? A gente faz uma comunicação, a gente tenta traduzir o que a academia, o que a Câmara, o Planalto, o que os políticos estão fazendo em termos de economia para a população em geral. Eu gostaria de começar agora essa rodada falando sobre o Estado, pegando aí o gancho do nosso querido Sérgio Mendonça, presidente do Reconta-I, e falar um pouquinho do Estado. O Estado brasileiro apanhou muito nos últimos tempos, e hoje as empresas estatais são a ponta de lança no combate à pandemia. A gente tem a Caixa no pagamento do auxílio emergencial, a gente tem os Correios fazendo o transporte dos testes num tempo muito curto, mostrando que é eficiente. E a gente tem o Dataprev, por exemplo, auxiliando a Caixa na criação do aplicativo. Eu queria conversar com vocês, deputados, perguntar a todos vocês aí, por favor, vocês se organizem da melhor forma para responder. O que o Brasil pode esperar na defesa das nossas estatais daqui para frente? Os servidores vão poder contar com a Câmara? Desculpa, a população brasileira voltará a apoiar nossas estatais e os nossos servidores? Fiquem à vontade aí, quem gostará, quem quiser. Pode começar pelos organizadores, fique à vontade. Deixa eu, Renata, essa tua pergunta é muito importante, porque Sérgio falou agora, de certa forma, celebrando, eu não sei se já é o momento, mas o fato é que nós estamos passando a ter, nesse momento, um novo olhar sobre o papel do Estado no mundo. Né? Como a gente falou aqui agora há pouco,
Nós temos exemplos aí dos países mais liberais do mundo adotando medidas de Estado forte, como a gente viu e foi colocado aqui exatamente da Inglaterra. A Inglaterra tomou uma decisão muito mais ousada do que os liberais tupiniquins aqui, jabuticaba, como a gente chama aqui, porque está financiando, inclusive, o salário dos trabalhadores lá para evitar a demissão dos trabalhadores. A gente viu o Estado forte nos Estados Unidos, um país liberal, fazer chegar um cheque de apoio lá às pessoas que estão desassistidas. Ou seja, é importante essa mudança de olhar. E ela ocorre em períodos cíclicos no mundo também, né? Porque essa coisa a gente viu quando, por exemplo, o Júlio falou aqui da quebra da Bolsa lá atrás, em 29, Estados Unidos, e aí foi o velho Estado que apareceu para salvar. A gente viu isso no pós-guerra também, né? Quando o Plano Marshall veio para salvar vários países também. E como a gente parece estar vivendo mais uma disrupção, que é uma palavra que está muito em voga hoje, né? A gente vê que as pessoas voltam a valorizar o papel do Estado. Isso é muito importante, né? Para que a gente dê um freio, como a gente disse aqui, aquele modelo que estava sendo conduzido aqui no Brasil e que estava apontando, pelos resultados, inclusive, da economia, na vida das pessoas, que não apontava para a construção da cidadania. Então, é muito importante agora, e a gente precisa, enquanto PSB, reforçar essa narrativa, porque a gente vai também ainda sofrer questionamentos a esse modelo. Me preocupa, por exemplo, Renata, o que nós vamos viver no SUS. O SUS vai ser o grande instrumento, nesse momento, de proteção da vida das pessoas. E a gente sabe que o SUS já vinha lá de trás totalmente sucateado, com um subfinanciamento que não garante uma política de saúde ao cidadão, nem universal, nem integral, como tem que ser. Então, e ele vai ter uma sobrecarga agora, por conta do Covid. É importante que a gente diga à população, porque nós vamos, isso foi tornado público, viver um momento de colapso em alguns momentos aí na frente. Já está colocado isso, porque ocorreu na Itália, ocorreu na Inglaterra, ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com 27 mil mortes. O país mais exemplo do neoliberalismo mais rico do mundo está com 27 mil mortes. Então, o Brasil vai passar por isso. É importante a gente fazer a defesa dos valores do nosso Estado. Eu digo isso e quero aqui fazer a ressalva em duas questões. Você falou das privatizações criminosas, já eram criminosas antes, agora são mais criminosas ainda. Você falar em vender um Eletrobras agora, num momento como esse, vender para quem? Com o mundo quebrado? Vai entregar? Já era preço de banana antes, com 15 bilhões que era entregue, um ano de lucro da Eletrobras, pagava o que ia ser entregue antes, imagine agora. Então não tem que falar em processo de privatização nesse momento, pelo contrário, a gente tem que reafirmar e fortalecer os instrumentos do Estado. E destacaria dois nesse momento. O SUS, que tem que ser valorizado por todos nós, para que a gente bote dinheiro no SUS, para que ele responda minimamente, e a gente sabe que não vai ser possível responder a esse desafio que está posto, mas que aponte para frente uma consciência de que é através do SUS que a gente vai ter saúde pública, universal e integral para todos. E o outro, eu queria aqui destacar aqui nesse momento, a assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, que também vai ser muito demandado nesse momento. Os números aí de aumento da população vulnerável vai aumentar enormemente. Já foi falado por Sérgio aí, nós vamos ter 40 milhões de brasileiros que já estavam na informalidade, desempregados, aumentando os que estavam formalmente. Ou seja, essas pessoas vão passar para situações limites que nós temos que ter a proteção social dessas pessoas. Nós garantimos o recurso da renda básica, que é fundamental, garantir o dinheiro para que a pessoa possa ter um prato de comida dentro de casa, mas tem que ter uma rede de gestão da proteção social também estruturada. E o SUAS perdeu e tomaram muitos recursos dele. É os CRAs que fazem o CAD Único. O CAD Único não foi o grande instrumento de operação agora da renda básica? Quem sustenta o CAD Único são os CRAs, são os CREAs que atendem as populações que estão em vulnerabilidade, de jovens, de idosos, de crianças, os centros de POPs, de rua, de atendimento de rua. Então, isso precisa ser fortalecido agora nesse momento. E não vai ser através de venda a preço de banana que a gente vai garantir um Estado que responda ao momento que a gente está vivendo no Brasil. Perfeito. É muito bom, Renata, em que a gente se identifica, a gente está numa roda dessa, conversando um pouco com o Sérgio, que a gente já conhece, a sua trajetória, com vocês, principalmente quando a gente se identifica na bancada com pessoas como Danilo e Lídice, por exemplo. Eu não sei o que ele está pensando aí, mas eu tinha escrito aqui o que Danilo acabou de dizer. Está escrita a questão do fortalecimento do SUS nesse momento. O Sérgio começou com a questão econômica. O que seria dessa distribuição, desse grande auxílio emergencial, se nós não tivéssemos a Caixa Econômica Federal? Esqueçam que outros bancos privados poderiam fazer o mesmo. A Caixa Econômica pode fazer porque ela tem enraizamento nacional, porque ela é pública, porque essa foi sua função.
Danilo bateu num ponto, principalmente aí agora com relação à Eletrobras, e eu posso dizer aqui da CEMIG em Minas. Você imagina se nós tivéssemos sem o setor elétrico nesse momento para socialmente cobrir, para que a gente tenha energia, por exemplo, as pessoas podiam estar em casa e estão fazendo o seu trabalho para que a gente possa estar aqui conversando, justamente porque o setor ainda está sob o sistema estatal. Essa discussão agora é totalmente desprovida, eu quero concordar com o Danilo. Nós estamos reforçando a necessidade, não há plano e nem hospital particular capaz de atender o sistema de estrangulamento da saúde que o SUS nosso implementou e que o SUS nosso precisa agora. E do SUS, o Danilo passou por SUAS e eu passo a mesma coisa para a educação. A educação que é pública, que tem que continuar sendo pública, hoje ela é preservada porque ela tem enraizamento nacional para que a gente possa estender. Então, reforça muito esse nosso discurso social, reforça muito essa nossa bandeira, que sempre tem aí o ditado que há males que vem para bem. E se esse mal veio para que a gente possa alertar o senhor Guedes, que ele não vai fugir da sua meta privacionista, liberal, para que a gente possa alertar o mundo e o Brasil. Olha, nós vínhamos dizendo isso, e são setores que estão sendo mantidos porque o Estado ainda participa dessa ação. E o mundo reforça essa nossa tese nesse momento. O que mais nos sensibiliza agora são ações do mundo totalmente liberal, tendo que se render ao sistema público, né? Ao sistema coletivo. Boris Johnson teve que se render à contestação do Brexit para poder dizer que quem salvou a vida dele foram dois cidadãos importados que estavam na Inglaterra. Ele teve que reconhecer que foi um equívoco tomado. Então, o reconhecimento dessas grandes lideranças, de que foi um português, uma neozelandesa, que estavam lá tendo que ter que ir embora e que salvaram sua vida, que os equívocos tomados no processo de privatização estão absolutamente condenados no mundo que tem que viver em solidariedade e socialmente. Então, as ações nossas que são públicas e que devem ser mantidas estão reforçadas, infelizmente, com a vinda do corona. Uma coisa que eu gostaria, pegando o gancho do que o senhor falou, deputado, falar um pouco da solidariedade. Eu acho que a Câmara dos Deputados tem trabalhado com muito afinco, tem trabalhado madrugada dentro, eu tenho acompanhado, mesmo online, vocês têm trabalhado madrugada dentro, para tentar ganhar direitos para a população durante essa pandemia, durante essa crise tão difícil. Uma coisa que que as pessoas têm reclamado cada dia mais é o encarecimento dos produtos mais básicos para a vida. Produtos de limpeza, comida, botijão de gás, isso tem sido notícia diariamente. A Câmara poderia, deputada Lídice, tomar alguma medida, ter alguma medida que garantisse que grandes empresários não abusassem da população nesse momento, porque a gente sabe que existe o PROCON, existe a justiça, mas isso não está dando conta dessa dificuldade que a população tem sofrido atualmente. O que a senhora acha que poderia ser feito? Olha, eu não tenho dúvida de que a Câmara pode fazer alguma coisa. A minha dúvida se enfrentas para se nós temos correlação de forças para fazer alguma coisa nesse sentido. Acho que a pandemia tem sensibilizado a Câmara dos Deputados e nós votamos matérias que não pensávamos, como a renda básica, com um apoio generalizado, né? com um consenso da Câmara, com algumas pequenas resistências, mas com a maioria esmagadora da Câmara dos Deputados aprovando essa medida. De certa forma, a pandemia, a emergência, a luta pela vida, que eu creio que a maioria do Congresso chega a compreender como uma obrigação moral do Estado brasileiro, e aí o Congresso, como parte desse Estado, ela se sobrepõe a algumas questões de natureza, digamos, mais ideológica, e as pessoas afrouxam as suas restrições ideológicas para irem na direção da razão.
Mas eu creio que algumas questões, alguns preços como estes, de uma que você levantou, de uma cesta básica, precisariam ser discutidos na Câmara. O seu controle, a sua manutenção, assim como os preços de produtos que hoje servem para salvar a vida. Eu conversava com um governador aqui, ele disse que os respiradores subiu de preço enormemente do início dessa batalha. Mas isso, no caso dos respiradores, até pelos insumos e pela produção internacional de importação, ela pode se justificar por conta da subida do preço, da subida do valor do dólar. Mas outros produtos não se justificam. Você comprava os produtos de limpeza por um preço e passa a comprar pelo dobro, pelo triplo. Aliás, o próprio álcool gel. Álcool gel. Nós comprávamos uma proporção de 250 ml aí, por uma besteira, por R$5, R$6. Hoje está por 15, 20. Né? Então, realmente a necessidade do Estado também controlar a produção de algumas coisas nesse momento e o preço para que ele possa ser acessível à maioria da população. E aí, nessa discussão daquilo que nós precisamos garantir uma produção com preço menor, é que a gente toma consciência de quanto nós perdemos em soberania. Quer dizer, um país como o Brasil, que produz de grãos, que tem a força que tem no agronegócio, que tem a força que tem no pré-sal, o mundo inteiro. E nós dependemos da produção de luva da China, de máscaras da China, que são produtos, digamos assim, sem maior complexidade para se produzir. Ou seja, é necessário pensar nas saídas deste país, que virão para o Brasil, um certo nível de soberania em que os países possam produzir, não dessa maneira que hoje nós temos, uma produção centralizada industrialmente, mas que cada um possa ter um pouco de produção industrial, uma certa produção agrícola, o agronegócio, ou seja, nós não tenhamos essa globalização no nível que ela se dá no mundo hoje, que nos coloca numa superdependência e não numa interdependência entre nações. Mas eu queria falar também sobre essa questão que os companheiros falaram, do reforço do Estado, o Estado naquilo que é mais básico para a garantia da população. E nós estamos falando de uma população de desempregados, que foi dito aqui, de precarização de mão de obra, de redução, de queda dessa capacidade de renda, mesmo entre os empregos formais. E não esqueçamos da população de rua. Hoje eu vi um dado sobre a população de rua no mundo, de uma universidade americana, em que fala de cerca de 150 milhões de pessoas, ou seja, em torno de 2% da população mundial está nas ruas, sem teto. E no Brasil isso chega, o IPEA chega a falar em aproximadamente 102 milhões de pessoas nas ruas, que vivem nas ruas, que moram nas ruas, que vivem ao relento, né? E que precisam, nesse momento, do cuidado, da atenção, porque é uma população absolutamente vulnerável. Então, nós estamos nessa crise, assim, no limite da vulnerabilidade, em todos os sentidos. E como diria um amigo aqui recentemente, nesse momento nós veremos e estamos já vendo exemplos dos piores níveis de egoísmo dos seres humanos e também dos melhores exemplos de doação, de generosidade,
dos seres humanos também que aparece nesse momento. E espero que a nossa decisão, ao final disso, seja reaprender a ser generoso, a ser fraterno e a compartilhar com o outro. Renata, se me permite só complementar aqui uma informação. Claro. Você veio a pergunta da produção do PSB na Câmara. Eu acho que é muito importante quem está assistindo saber o que é que o PSB está propondo Claro. do ponto de vista legislativo. Só reforçando o dado que Lídice colocou aqui, Lídice, em relação à situação de vulnerabilidade do mundo, saiu um relatório da Oxfam agora, dignidade e não indigência, que diz que nós vamos ter um aumento de 6% a 8% da população pobre do mundo. 500 milhões, meio bilhão de pessoas passarão a condição de pobreza. Isso vai chegar aqui também. Mas na Câmara, para mostrar, veja, dá orgulho a gente fazer parte do PSB, quando a gente está no nosso grupo, que a gente vê as propostas aparecendo e que a gente tem quase que consenso em torno dessas propostas que todo mundo quer subscrever. Então, por exemplo, você falou aí de aumento de gás. Essa é uma situação real. Né? O aumento do gás está pelo desabastecimento, as pessoas estão no confinamento dentro de casa, então tem aumentado o preço, é preciso que o Estado intervenha nesse processo. Então a Petrobras pode sim tabelar aquilo que é distribuído. Nós apresentamos uma proposta para que coloque o preço tabelado no dia do início de estado de calamidade, a partir de 20 de março, os companheiros aqui subscreveram, né, para que a distribuição, você congele ele na distribuição e não permita que seja especulado lá fora. Então, você viu semana passada, a gente teve aprovado aí essa semana, na verdade, um projeto importante, é simples, mas é um projeto importante, proibindo que o SPC e Serasa coloque as pessoas agora nesse momento que elas estão passando dificuldade em inadimplentes. Aí a gente viu, Júlio, eu me lembrei de Minas, quem votou contra isso? A bancada do Novo, o partido aí do governo de Minas Gerais. Esse mesmo Novo lá foi o único partido que votou contra para que o SPC e Serasa continue a negativar as pessoas. Aí vai do outro lado, esse mesmo Novo é contra a taxação de grandes fortunas e lucros e dividendos de bancos. Por quê? Porque o dono do Novo tem um patrimônio de 450 milhões de reais. É isso. Esse debate precisa ser feito com a sociedade para que o povo compreenda a correlação de forças que nós temos dentro do Congresso e nos ajude a avançar nas pautas que são importantes lá dentro. Quero complementar só o que disse o Danilo e a Lídice. Tem a proposta do gás, tem a proposta do imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, tudo do PSB. Tem a proposta do congelamento do valor. Nós votamos essa semana a questão da tarifa de energia, mas é importante que não seja estendida só a questão da tarifa de quem paga. De quem paga a tarifa social, a tal bandeirinha vermelha, de quem paga a bandeira vermelha para não ter aumento de energia também neste período. São propostas do PSB. A questão, a Lídice lembrou aí a questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Esse é um levantamento que a gente fez da bancada e que está sendo levado. Uma máscara custava R$2. Uma máscara comum, não é essa N95, não. Uma comum custava uns R$50, R$2. Numa farmácia está custando 16. O álcool gel, Lídice, o meio litro de álcool gel custava R$4,50, R$4, foi para 9, 15, 16, 20. Então, a gente está pedindo, são todas essas são propostas da nossa bancada de congelamento desses preços à época do início da pandemia. Quer dizer, quando foi decretada, quanto que era o preço do álcool gel, quanto que era o preço da máscara, quanto que era o preço dos insumos. Se nós vamos começar a fazer agora, sair do isolamento e começar a ter um controle social, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, começa a obrigatoriedade de máscaras a partir da próxima sexta-feira, é importante que a máscara seja acessível a todos. Não adianta a máscara ser obrigatória e custar R$16. Porque como é que a pessoa vai fazer se vai começar a abrir, as pessoas vão ter que ter obrigatoriedade do uso da mesma. Então é importante que a bancada do PSB tenha se unido nessas propostas que possam garantir ao consumidor, ao cidadão, produtos básicos e produtos de subsistência, como a Lídice disse, cesta básica, energia, gás de cozinha. Nós estamos vivendo isso aqui, vocês devem estar vivendo também nos seus estados. Solicitação que a gente tem das pessoas é o seguinte: o cara ganha a cesta básica, mas não tem gás para cozinhar. Então não adianta nada, ele fica lá para comer arroz duro, então sem cozinhar feijão. Então a gente tem que trabalhar numa rede como um todo, e essa atenção tem sido feita pela bancada do PSB, modéstia à parte.
pode ser que outras bancadas tenham feito essa medida também. O que eu tenho do compartilhamento que a gente faz no nosso grupo é que dos 30 deputados, quando um deputado apresenta uma proposta dessa, todo mundo entra solidariamente assinando a proposta do outro, e todos nós somos autores dessas propostas que foram apresentadas aqui pelos companheiros nesse debate. Excelente. Eu quero terminar fazendo uma pergunta breve. A gente está chegando aí em 1 hora já de transmissão. Quando o papo é bom, a gente não sente, né? Infelizmente, estamos falando de uma situação grave, de uma crise, mas é muito bom ouvir as propostas e ouvir gente se mexendo para mudar esse panorama. Sérgio, a Lídia se falou da desindustrialização do Brasil. E é uma coisa que o Brasil vem enfrentando já há alguns anos. Realmente, o Brasil não tem mais um parque industrial capaz de produzir muitas das coisas das quais o país precisa. Eu queria saber quais são as melhores perspectivas possíveis para a gente fazer um Brasil novo, né? Criar um novo plano de Brasil depois dessa crise tão grave da pandemia de Covid. Olha, Renata, eu queria pegar a carona no Humberto Eco, né? Ele fala a obra aberta, né? O que virá depois? Certamente há um debate sobre a desglobalização no mundo, sobre os países quererem ter mais autonomia para não ficar numa interdependência que hoje coloca, como a deputada Lídice falou, os deputados Júlio e Danilo, que hoje você, para ter máscara, precisa da China, ok, não tem nenhum problema que a gente precise de coisas da China, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, Claro. países africanos. O problema é que você tem um país que tinha uma grande indústria, que foi perdendo essa indústria, mas que está colocado na saída dessa crise, ou ao longo da saída, o debate da reindustrialização. É evidente que isso depende mais das forças políticas do que propriamente da visão econômica. Nós temos várias experiências no Getúlio, na década de 40, no Juscelino, das executivas na década de 50. É preciso ver qual a correlação política será possível com essa discussão que nós estamos fazendo sobre a importância do Estado. Mas note, aqui no Brasil, não me lembro qual deputado colocou a questão da jabuticaba. É impressionante, nós estamos discutindo no Brasil, a imprensa monopolista está discutindo a volta da austeridade na saída da crise. Nós vamos sair com desemprego muito acima do que nós temos, que já é alto. Nós vamos sair com famílias endividadas, porque vão ter renda mesmo com R$600, que é uma medida importante. Provavelmente não será suficiente para sustentar a renda do setor informal. Nós vamos sair com trabalhadores com redução de jornada e redução de salário, e vamos sair com empresas pequenas, médias, micro e até grandes, muito endividadas. Como é que nós vamos colocar uma austeridade na saída da crise? Esse debate é só no Brasil. Ninguém está fazendo esse debate. Então, o samba de uma nota só do nosso liberalismo é uma coisa inacreditável. Eu acho que não tem nome. E aí eu quero parabenizar o PSB, seus deputados, seus parlamentares. É impressionante, deputada Lídice. O Brasil é o maior produtor de álcool do mundo. Como é que o álcool pode ter essa explosão de preço? Nós temos uma produção de gás invejável, sobretudo agora, crescente a partir do pré-sal. Temos razoável autonomia energética. Mas o que isso revela também? O profundo enfraquecimento do Estado nos últimos anos. Para que você faça uma intervenção desse tipo, por mais que o Congresso, a Câmara, o Senado tenha iniciativa, e está tendo, porque se não fosse o Congresso, provavelmente nós estaríamos numa situação muito pior. O Congresso está tomando iniciativas a partir, inclusive, da liderança da oposição, e o PSB junto, ou liderando, inclusive, em algumas iniciativas, mas nós temos um executivo fragilizado, que não é capaz de coordenar. Para você sair de uma crise desse porte, você precisa de um executivo coordenando as diversas forças sociais, as forças econômicas, e nós não temos isso, infelizmente, não temos isso. O Congresso está ocupando seu espaço, e é bom que faça isso,
mas nós vamos lá fazer mais coisas. Vocês vão votar, os parlamentares vão votar a medida 936. Tem estudos que mostram que basta um acréscimo de 0,2% do PIB, que é uma coisa na casa dos 13, 14 bilhões de reais, para que você sustente níveis salariais adequados, para que você não tenha uma queda de renda, porque parece que a gente não está pensando no day after, né, no dia seguinte, que é como que nós vamos sair dessa história. Eu espero, e até, Martiniano, meu caro amigo, você falou do papo socialista, eu espero que nós, fico muito feliz que vocês tenham dado esse nome para essa sala, para esse debate, porque, quem sabe, nós caminhamos mais na direção de um papo socialista e menos na direção do neoliberalismo, da globalização neoliberal, que certamente será uma disputa. Eu só queria lembrar a vocês que o editorial recente do Financial Times, que é uma publicação conservadora, fala em com qual contrato social nós sairemos disso, porque para exigir sacrifício, nós precisamos ter um contrato social. Certamente nós não podemos reproduzir a trajetória que a gente vinha tendo desse período do Estado mínimo e que aqui no Brasil, infelizmente, se reproduz como uma jabuticaba. Então, eu saúdo muito a iniciativa dos parlamentares, do PSB como partido, né, como o deputado Júlio mostrou, com todos coesos. Isso é muito bom, da oposição, porque isso, nesse momento, infelizmente, nós temos um executivo completamente paralisado, ou não sei se tem outras intenções, né, de não querer atuar sobre a população, e vocês vão ter que votar ainda medidas provisórias importantes, que evidentemente depende da maioria, e de reforço, como a deputada falou. Também vi, deputado, essa entrevista do ex-ministro Delfim Neto, dizendo isso, o Estado não tem que gastar. Se eu lhe interromper só um minutinho. Desculpe. Eu quero pedir aos nossos seguidores, aos que estão nos acompanhando no Instagram, que se encerra agora a live no Instagram, que queiram continuar para o encerramento, acompanhar a finalização, que sigam até a página do Facebook do PSB. Continuamos. Desculpe interromper. Pode prosseguir, Sérgio. Não, Sérgio. Estava terminando pegando carona no que a deputada Litz colocou, né? Um conservador, como o ex-ministro Delfim Neto, fala, nós temos que ter uma questão moral salvar as pessoas. Nós temos que gastar o quanto for necessário na saúde, e evidentemente aqui nós estamos falando, como vocês disseram, de saúde pública, porque não vai ser o setor privado que vai salvar a população brasileira ou vai minimizar o sofrimento, as perdas de vida que nós teremos, estamos tendo e continuaremos, infelizmente, a ter. E você tem um conservador que mostra isso. Não é possível, e é preciso fazer essas alianças, porque a saída não é uma questão econômica. Acho que, economicamente, você tem as experiências históricas, né? Você tem... Até, você sabe, alguns dizem, olha, foi na crise na Idade Média, na peste negra, que foi o fim da Idade Média e a construção dos atuais sistemas estatais, né? O fortalecimento do Estado. Por quê? Porque o Estado forte é que consegue coordenar uma saída de uma crise de saúde pública, de uma crise sanitária como essa, e é isso que nós vamos disputar daqui para frente, né? É uma longa disputa, vocês representam uma parcela importante da população, está em aberto, eu digo, como Humberto Eco, é uma obra aberta, né? E essa disputa, eu espero que vá na direção do papo socialista aí que o Martiniano e o PSB está propondo a partir desse debate. E aí? Opa! Está sem... Martiniano. Ixi. Eu acho que o Martiniano não viu ainda que está com o microfone fechado. Fechou o microfone. Eu acho que agora ele vai dar eu fechei o microfone para o Serginho. Você vê o que é a cumplicidade inconsciente, né? Perfeito. Veja lá, minha gente. Eu vou fazer o mesmo para você agora. Tá, obrigado. Nós vamos caminhando para a última rodada na sequência desse raciocínio colocado pelo Sérgio. Perspectiva do futuro, né? Nós falamos muito da resistência.
Antes, eu quero agradecer a todos que fizeram comentários. Nós não teremos tempo para citá-los, mas a dois eu farei referência. Primeiro, do Rodrigo Dias, que é um companheiro da juventude do PSB, que assumiu recentemente a presidência do PSB em Brasília. Ele levanta uns questionamentos muito importantes sobre a PEC 10, que é essa que regulamenta aí o orçamento de guerra. E, sobretudo, no aspecto das finanças, da compra dos títulos no mercado secundário por parte do Banco Central. Quero dizer, Rodrigo, agradecer seu comentário, a sua sugestão, e assumir o compromisso aqui de que faremos um papo socialista sobre essa questão. Compromisso feito. Segundo, agradecer aqui todos os que comentaram, através do Richard Lustosa, que fez uma pergunta dirigida à Tícer, uma pergunta muito interessante sobre esse problema do momento da resistência e o papel do Estado na saída. Eu vou lhe passar a pergunta, você vai recebê-la e pode se dirigir diretamente a ele. Agradecemos a todos. Para a rodada final, eu queria propor a seguinte questão, na continuidade do que o Sérgio colocou. Os pensadores, economistas, parlamentares, o debate político no mundo propõe a seguinte disjuntiva. Nós estamos num horizonte que aponta para uma arquitetura da opressão, uma ditadura das big datas e dos algoritmos, para um totalitarismo digital ou para uma inflexão anticapitalista, democrática, radical. Alguns falam na emergência de um novo comunismo baseado no autocontrole da sociedade, na redução das jornadas, em renda universal, em novas formas de propriedade, em propriedade solidária, em novo tipo de economia. Qual é o caminho do futuro e como a esquerda brasileira pode sinalizar nesse sentido? Para a gente abrir o debate, vocês três, os três parlamentares, já se sintam convidados para uma outra live, porque essa não deu conta desse assunto. E esse assunto é muito importante. Se vocês tiverem interesse em debater esse assunto, além de fazerem as suas considerações finais, já ficamos marcados para agendar um segundo round, onde nós possamos discutir com mais profundidade como é que nós podemos construir um projeto que não só leve em consideração o Estado, mas um Estado a serviço da maioria da população, para um redesenho civilizatório das relações sociais e econômicas no nosso país. Vocês se organizem escolham aí, na medida das necessidades. O Júlio parece que tinha um compromisso. Os que tiverem mais pressa de falar, fiquem à vontade, se organizem. Eu que fui o último a falar na primeira rodada, seria o primeiro nessa última rodada, já agradecendo aí a todos, abraçando a Martiniano, a Renata, o Sérgio, principalmente aí os meus companheiros que a gente tem convivido nessas sessões remotas, enfadonhas, que tira o nosso contato pessoal, a Lídice e ao Danilo, mas que são necessárias nesse momento para a gente demonstrar que nós não estamos parados e nem queremos ficar, e cada um, além da sua questão filantrópica, quer dar a sua contribuição como agentes públicos neste momento. Eu não tenho dúvida que a gente sai desse processo de forma bastante preocupante, né? A gente sai ainda tentando resolver o problema das micro e pequenas empresas, que estão gerando milhares de empregos até hoje e que vão sair disso com uma nova medida provisória que suspende contratos, que reduz salários, com esse que nós votamos ontem, mesmo a justificativa dizendo que é para o primeiro emprego, para a população acima de 55 anos, mas a gente sai com 33 milhões de brasileiros que desses 33, 25 terão seus contratos suspensos e muitos deles não retornarão quando isso tudo acabar. Acho que a gente vive uma realidade de muito desemprego, as políticas sociais compensatórias vão ter que ser reforçadas pela nossa atitude, dizendo que os desafios serão enormes. A única convicção que tenho é que nós não sairemos e não voltaremos, retornaremos da forma que éramos antes. Nós vamos ter uma mudança de paradigma muito grande nas nossas relações pessoais, nas nossas relações políticas e sociais. Hoje, nisso tudo que eu estava lendo de manhã, eu li uma frase que me chamou muita atenção.
e que nos remonta a isso que você pergunta, traduzindo numa coisa muito simples. Daqui para frente, a gente não tem outro caminho, é só voltar lá atrás. Vamos ter que voltar lá atrás. Vamos ter que voltar lá atrás, estabelecendo melhores relações, vamos ter que voltar lá atrás, reconhecendo o papel do Estado e a outra função que o Estado terá. E nós que defendemos que voltar lá atrás é que o Estado seja o controlador das políticas públicas, temos que aproveitar isso tudo para dizer que a gente estava certo desde lá do começo. Daqui para frente, nós vamos voltar lá atrás e temos que fazê-lo pela sobrevivência daqueles que mais precisam do nosso trabalho, do nosso apoio nesse momento. Fica aqui o meu abraço a todos, fica aqui meu abraço de saudade, principalmente do convívio diário do Danilo e da Lídice, a todos vocês aí do PSB, dizendo que a gente não tem outra função nesse momento, para que aqueles possam continuar fazendo o seu papel, para o isolamento social ainda ter alguma eficácia nesse país, para quem acha que a epidemia está acabando e que isso vai passar rápido, a gente sabe que não é assim. Acabo aqui conversando com vocês, vendo as notícias ali o tempo todo. É uma cidade como Duque de Caxias, de 1,5 milhão de habitantes, entrou em colapso agora o sistema de UTI, não tem mais para receber, pessoas já estão sendo recebidas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e tendo que voltar para suas casas, precisando de respirador. Essa é a realidade que a gente enfrenta no meados de abril, para a gente ainda enfrentar o restante do mês e o mês de maio, que eu acho que são determinantes para a gente ver essa ordem que nós vamos estabelecer logo depois disso. Saudade, meu abraço e estou à disposição de vocês para quantos debates forem necessários. Abraço a todos aí. Tchau, Júlio. Quem fala aí? Está ouvindo? Vai, Danilo. Opa, vai, desculpa, porque eu estava... Já Gente, começou, vai lá. não, eu tive uns probleminha aqui, minha rede desconectou aqui, eu acho que talvez eu tenha perdido alguma coisa aí, mas, enfim, já que é a fala final, quero aqui mais uma vez parabenizar aí pela iniciativa. Como foi dito aqui, eu acho que a gente tem muito a conversar e certamente esse papo vai se repetir muitas vezes. Eu falar para frente nesse momento é uma coisa extremamente complicada. Se tem uma coisa que nós temos de certeza nesse momento, são as incertezas que nós vamos viver daqui para frente. De tudo na vida, do ponto de vista da relação entre as pessoas, da relação do mundo, enfim, de tudo que nós vamos ter pela frente. Esse rompimento que a gente viveu de paradigma, ele não era esperado, pelo menos não havia uma previsão da gente chegar nesse momento. Falava-se que a gente podia viver um rompimento, como está no livro das 21 lições do século XXI, que falava do rompimento por uma questão de uma possibilidade de uma guerra, de uma questão ambiental, que é tão agredido o meio ambiente, ou por uma questão de inovação tecnológica, mas a gente chegou por um caminho que não estava previsto. Isso mostra o quão é delicado o momento que a gente está vivendo. O que eu tenho de certeza, é isso que eu queria deixar para aqui, é que qualquer que seja o caminho que a gente vai trilhar para frente, ele vai ter que estar presente os valores do nosso partido, o PSB. Os valores da solidariedade, que é o que nós pregamos, né? Os valores da democracia, os valores da soberania, como foi dito aqui a Lídice, e os valores da defesa dos mais vulneráveis. Esses 4 valores, sem dúvida alguma, ele vai estar presente qualquer que seja o caminho daqui para frente. E a gente vai ter um papel muito importante nisso. Nosso partido PSB, aqui no Brasil, e enfim, aquilo que é possível construir com entendimento com os nossos aliados mundo afora, a gente vai ter um papel muito importante para que a gente possa reposicionar o Brasil, reposicionar o mundo. Eu, relembrando a frase que eu gosto muito de citar aqui do nosso saudoso socialista, nosso saudoso companheiro Ariano Suassuna. Nosso Ariano dizia que ele não gostava de ser um otimista, porque o otimista é um sujeito muito bobo, né? Acredita em tudo, enfim, acha que as coisas são fáceis, mas ele também não gostava de ser um sujeito pessimista, porque o tal do pessimista é um sujeito muito chato, amargo, né? Só olha as coisas negativas. E ele dizia que o bom mesmo é a gente ser um realista esperançoso. E é isso que eu estou hoje movido, para uma consciência da dura realidade que a gente está vivendo, que vai ver daqui para frente, mas movido pelo sentimento de esperança, aquele sentimento de esperança que eu vi Eduardo muitas vezes dizer, lembrando Santo Agostinho, que tem a indignação aliada à coragem para que a gente possa mudar o Brasil e possa mudar o mundo.
É isso, um abraço e fique em casa, minha gente. Bom, gente, acho que sou eu a última, como comecei primeiro, agora posso ser a última também. Quero agradecer a participação, ao convite de vocês para participar aqui hoje, parabenizar essa iniciativa que acho que enriquece muito o partido e também a sociedade brasileira. Esta atividade já faz parte das atividades do isolamento, né, que mantém aquelas pessoas que estão em casa integradas a essa discussão toda que nós vivemos. Eu também não tenho me colocado, eu acho que nós precisamos começar a planejar antes da saída, temos que planejar como queremos sair, cada um de nós, né? Não como indivíduo, mas como um todo. O partido precisa ter um projeto de saída dessa crise e o Estado brasileiro, especialmente, precisa ter um projeto de saída da crise que seja articulado, concatenado com aquilo que vai permitir o crescimento, a retomada de um crescimento, de uma sobrevivência, de um crescimento básico para a economia brasileira. E tem uma lição que eu acho que nós estamos fazendo diferente agora, e que na conversa com Boaventura de Souza isso ficou também muito claro, e eu vi também no debate em Portugal também colocado. Na crise de 2008, o Estado entrou para socorrer os bancos no mundo inteiro. Esta crise, o Estado precisa estar para socorrer o rendimento das famílias. É esse que eu acho, o grande diferencial daquela crise que não tinha a dimensão trágica de uma pandemia, mas que atingiu as economias no mundo de forma grave. Então, eu acho que, nesse momento, por tudo, essa crise nos coloca a nós que já pensamos assim, com aqueles que não pensavam assim, diante da necessidade de socorrer a população, da necessidade de socorrer os mais frágeis, os mais vulneráveis. Aliás, alguém disse recentemente que a população brasileira retomou a consciência de que existe pobre no Brasil, porque começou a ver o pobre na televisão e ver como a pobreza vai ser atingida de forma extraordinária nessa crise sanitária. Então, a crise sanitária e essa pandemia nos atinge de maneira igual, do ponto de vista de que ela está atingindo a sociedade como um todo, mas ela atinge de forma mais dura, mais cruel, aqueles mais vulneráveis. Eu digo isso, inclusive, porque ainda estou na presidência da Comissão do Idoso e tenho lidado com essa dificuldade dos asilos, das instituições asilares no Brasil, onde na Europa houve uma grande explosão da contaminação e nós temos lutado para que aqui isso seja vista, se tenha uma atitude diferente, se possa ter uma atuação de proteção diferente às instituições asilares, que são geralmente de idosos muito pobres, porque, aliás, o idoso no Brasil, a população idosa no Brasil, ela chega empobrecida por todas essas medidas de reforma da Previdência e de dificuldades que ela encontra no final de sua vida, ou seja, na fase em que ela já deu toda a sua contribuição para a sociedade e tem o direito de poder viver, ou teria o direito de poder viver com uma facilidade, com uma dignidade maior. Então, o caminho que se abre para a gente é um caminho de ter esperança, como disse Danilo. O exercício que fazemos no isolamento é pensar cada hora e cada dia como um novo desafio, mas fitando sempre um futuro mais esperançoso, onde nós possamos
tratar de maneira diferente a sociedade, ter um novo paradigma. Ninguém vai sair igual dessa crise, né? Todas as pessoas vão sair diferentes, as nossas crianças serão diferentes, os nossos jovens estarão diferentes, e nós, idosos, como eu, estaremos diferentes também. É preciso ter uma relação diferente com a questão ambiental, Júlio que falou isso. Essa pandemia também tem uma base na questão ambiental, e nós precisamos ter um Estado que viveu a tragédia que viveu com Brumadinho e sabe da importância disso. Nós precisamos ter um Estado que cuide mais do meio ambiente no Brasil, e não esse Estado que pensa agora em apenas destruir o meio ambiente. Portanto, eu desejo a todos que nós possamos sair melhores e a nossa sociedade saia imbuída dos melhores interesses e principalmente do sentimento de fraternidade, de solidariedade indispensável para atravessarmos esse momento. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, amigos Sérgio Mendonça, Danilo Cabral, Júlio Delgado, Lídice, Renata. Muito grato a vocês. Um agradecimento especial ao Fred e à Amanda, que trabalharam aí no suporte técnico e acompanhando os comentários nas redes. Um agradecimento também ao Maurício e ao Tiago, que enviaram alguns convites e divulgaram hoje o nosso primeiro Papo Socialista. Quando o papo é bom e vai, o papo vem. Haverá o segundo. Continuem conosco. Um grande abraço. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Abraço a todos. Abração, Sérgio. Tudo de bom. Tchau, Lídice. Abraço, deputado. Tchau.